Falando do gigante, mais uma vez aqui para agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado, tem se empenhado em me ajudar neste novo projeto. Somos 167 inscritos, uma comunidade que está aumentando a cada dia e eu sou muito grato a vocês. O nosso objetivo é nos tornarmos o maior canal de notícias do Vasco aqui na região Nordeste. Para isso, eu continuo contando com a ajuda de vocês. Peço que vocês encaminhem os nossos vídeos aos seus contatos vascaínos, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Deixa o joinha, galera, que é importante demais para o crescimento do canal. E vocês que estão chegando aqui a primeira vez, clique aí em se inscrever, inscreva-se no nosso canal e vamos por mais. Pessoal, vou entrar aqui na edição de hoje. Ontem eu havia falado que nós podíamos ficar sem Paulinho e sem Jair, visto que a saída de Jair de campo no jogo contra o Flamengo foi estranha. Estranha em que sentido? Estranha porque não foi a questão de uma pancada. Quando você toma uma pancada ali no jogo, é dolorido, dói tudo, mas o atleta continua. Só que o lance não mostrou direito na câmera, mas houve um entorse do joelho. Então, apesar de algumas notícias serem veiculadas ontem, que exames, testes preliminares dava conta de que a lesão não seria tão grave, eu já tinha sentido que não era bem assim. Inclusive, eu falei no vídeo da possibilidade de perdermos Jair pela temporada. Então, quando há uma entorse, a gente só vai ter lesão da gravidade da lesão, do grau da lesão, no exame de imagem. Então, após o exame ontem, foi constatado que Jair teve a mesma lesão de Paulinho, ligamento cruzado anterior, que eu já falei, né, que é recorrente de jogador de futebol, esse rompimento do ligamento cruzado anterior, do LCA, né? Infelizmente para nós, início de temporada, duas perdas grandíssimas dentro do elenco do Vasco. Para mim, eu já havia falado que eram os três destaques desse início de temporada, que eu tinha colocado Payet em primeiro, Paulinho em segundo e Jair em terceiro. Para mim eram os três destaques do Vasco aí. E o Vasco perde dois desses três. E ainda não repôs a primeira perda. E agora a gente perde Jair. E aí eu venho dizer aqui assim, eu quero até corrigir uma fala que eu fiz ontem, na minha opinião, que na hora que eu estava explanando a respeito de Matheus Carvalho, eu falei que achava ele melhor do que Jair, mas na realidade eu queria dizer que ele era melhor do que Zé Gabriel. Jair está no nível muito acima de Matheus Carvalho, mas muito acima mesmo, longe a distância de comparação. Aí agora nós temos que repor essas duas perdas de forma emergencial, que a gente já viu que o elenco do Vasco é muito raso. Não dá para a gente ficar confiando em Zé Gabriel para fazer essa função, porque não faz. E aí eu vou dizer que eu sou muito mais Barros fazendo essa função do que o Zé Gabriel. Então, o Vasco precisa ir ao mercado de forma urgente. E aqui, a questão de mercado, eu vou entrar um pouco mais à frente, que eu quero concluir essa situação de Jair aqui. É uma perda muito grande. Jair já iniciou os tratamentos para que possa dar andamento para a cirurgia. Paulinho, ao que parece, vai fazer a cirurgia aí na sexta-feira e Jair provavelmente na semana que vem. Praticamente os dois vão voltar juntos, né? A evolução ela é muito individual, aí é de cada jogador, mas protocolar e a partir dos sétimo, oitavo mês aí o jogador está voltando, infelizmente para nós. Então eu fecho aqui essa situação e quero entrar aqui na questão de mercado. O Vasco estaria mantendo negociações com o atacante Pedro Henrique, do Internacional, e um interesse em Breno Lopes, do Palmeiras. E aí eu vou dizer para vocês que as contratações do Vasco esse ano, nenhuma me empolga. Nenhuma. Tirando aí Sforza, que se concretizar mesmo,
É um jogador de potencial, não é um jogador ainda renomado, mas é um jogador que tem um potencial muito grande, que é um desses volantes aí que pode vir para tapar essa brecha. As outras contratações do Vasco, para mim, David, para mim, não justifica essa contratação. João Vitor, para mim, foi um valor muito alto pago no zagueiro. O jogo dele contra o Flamengo me deixou muito decepcionado, que jogador bom aparece em jogo grande. Eu achei ele muito nervoso, as tomadas de decisões muito erradas, achei ele muito inseguro no jogo. Galdames, sinceramente, não conheço o futebol do jogador, mas é um jogador que não vingou na Europa. Passou por 2 clubes lá e não vingou. Então é um jogador para a gente ficar de olho para ver, apesar de jogador com passagem pela seleção chilena, né? Talvez aqui no futebol sul-americano ele consiga jogar um bom futebol, voltar ao futebol que ele teve no Vélez, que o fez ser contratado lá para a Itália. Adson, pelo que ele me mostrou no jogo contra o Flamengo, é um jogador que não tem medo, é um jogador que tem personalidade, parte para cima, pega a bola, tenta fazer algo diferente, apesar que não é uma contratação daquelas de deixar a gente empolgado, né? Vitor Luiz é aquela desconfiança, um jogador já de 30 anos, já está na sua linha descendente aí, a gente tá no Vasco, a gente torce para que vá bem, mas não é uma contratação que empolga a gente. Kehler veio para ser reserva de Léo Jardim. Então, assim, para mim, esse início de trabalho de Alexandre Matos está sendo decepcionante. Eu esperava mais. Isso é a opinião. Eu não sou dono da verdade, como eu já disse a vocês. A gente pode discordar de assuntos, né? Se vocês não concordam, deixa aí nos comentários o que vocês acham, se o trabalho de Alexandre Matos está sendo bom. Sinceramente, eu tenho me decepcionado. Perdemos jogadores que eram considerados peça-chave no nosso elenco, como Marlon Gomes e Peck, apesar que Marlon teve uma fratura agora de tíbia, né, lá no pré-olímpico. Mas era um jogador que era considerado importante dentro do elenco e a gente não fez a reposição à altura. Nós não contratamos jogadores para tapar essa lacuna. Então, apesar das vendas, teve a contusão. Lembre-se que eu falei no início mesmo, antes de começar o Carioca, que o nosso elenco era raso, que a gente precisava de profundidade de elenco, e não somente a questão quantitativa, mas de qualidade, porque quando sair um jogador da posição titular que entrar o reserva, a gente não ter uma queda brusca do nível do jogador. Você tem um jogador que lhe entrega 100%, você vai pegar um que te entrega 50%. A diferença é muito grande. A gente tem que ter um jogador que quando entra, ele lhe entrega no mínimo 80% do que o titular te entrega. E a gente não tem visto isso nas reposições que o Vasco tem feito, nas contratações que o Vasco tem feito. Então, eu venho aqui mais fazer esse vídeo aqui de opinião, né? Eu já havia falado da situação de Jair, era uma situação preocupante, tanto que um dos títulos do vídeo de ontem foi Jair Preocupa. Porque, para mim, se vocês assistiram o vídeo, se vocês não assistiram, assista aí, entra no canal e assista o vídeo de ontem aí. Eu falando a respeito de que a situação de Jair me preocupava, que eu achava estranho a forma como ele saiu do jogo, né? Que quando é só uma pancada, o jogador aguenta ali. Mas depois, que se é uma entorse, é mais preocupante. Né? No caso dele, foi uma preocupação que a gente não queria ter. Aí eu queria aqui abrir um parênteses a respeito da situação de Verratti. Para mim, é uma temeridade botar um jogador com uma fratura para jogar. A fissura, no termo médico, não existe a fissura. Apesar que é uma fratura pequena, ele teve uma fratura pequena pelo que foi veiculado, não houve o rompimento do osso, né? Houve ali uma fratura, mas o osso permaneceu no local. Mas é uma temeridade o jogador jogar fraturado numa situação de que não há necessidade, início de temporada, campeonato carioca ali, que o jogador podia estar cuidando, agora vai ficar de 2 a 3 rodadas sem jogar. Aí a gente via que o jogador não era sombra do jogador que foi ano passado. Os gols que ele perdeu esse ano, o jogo contra o Bangu
lá em Brasília, e esses 2 gols que ele perdeu contra o Flamengo, ano passado fatalmente ele guardaria essas 3 oportunidades aí. Então, o planejamento, para mim, na minha visão, tem que ser corrigido. Tem muitas coisas erradas aí no planejamento. Vamos ver aí como é que vai andar a situação para o restante da temporada aí. Eu torço para que Alexandre Matos, junto com a comissão técnica, comece a parar aí as arestas aí desses erros. Para mim está tendo muito erro no início de temporada. Tanto que o Vasco é o 7º colocado, poderia ter caído para o 8º, mas ainda permanece em 7º. E amanhã o Vasco joga, né, às 21h15 na Arena Amazônia contra o Audax. O mando do jogo é do Vasco. Então os canais que transmitem a gente já sabe, né? SBT, Cazé TV e na TV fechada Sport TV /Premier. Essas eram as informações, né? E a minha opinião para essa edição de hoje. Então, galera, conto muito com a ajuda de vocês. Continuem encaminhando os nossos vídeos para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, para os seus contatos vascaínos. Vocês que estão chegando aqui a primeira vez, dê essa moral para a gente aí, se inscreva no nosso canal. Deixa o joinha, galera. O joinha é muito importante para o crescimento do canal. E vamos juntos continuar falando do gigante.